Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Chegou um dos maiores fenômenos recentes, não só da televisão, como do mundo do entretenimento como um todo, que é a quinta e última temporada de Stranger Things, uma série que começou lá em 2016, então a produção dos episódios não foi tão rápida assim. É uma série que se beneficiou bastante dos tempos atuais, ou seja, do fato dela não ter que lançar uma temporada todo ano, e a gente tá vendo o resultado disso, a culminação nessa quinta temporada. Então hoje eu quero falar rapidinho com vocês a respeito da grandiosidade, né, de Stranger Things como um fenômeno cultural e também do que eu achei desses 4 primeiros episódios. Então, vamos lá! Então pessoal, aqui é o Felipe, do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal F. Eu acabei de falar a respeito de Zootopia 2, que chegou explodindo a boca do balão. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no meu canal F, no quadro Clube da Bilheteria, então não deixem de assistir por lá. Hoje eu queria falar a respeito de Stranger Things, que pra mim é o mais próximo que a gente tem hoje de um fenômeno como um Harry Potter, como um Star Wars. Óbvio que eu acho que talvez não com tantos fãs mega apaixonados pela série, mas em termos de impacto cultural. Até a série Squid Game, né, digamos assim, o Round 6, foi um fenômeno muito grande também, mas ela já meio que chegou ao fim nessa segunda temporada. A segunda temporada foi bem mais mal recebida do que a primeira, teve uma visibilidade muito menor também, então acho que não teve essa mesma longevidade que a gente tá vendo Stranger Things ter. Eu gostei muito da primeira temporada, eu acho que a série caiu um pouco de qualidade desde então. Eu não me lembro qual temporada que é muito boa também, se é a segunda ou a terceira, mas eu acho que a série, ela não diria que decaiu, mas eu acho que ela não cresceu junto com o público. Eu acho que a história continua muito simples, né, muito em volta somente do mundo invertido e etc, sendo que eu acho que eles poderiam ter expandido de formas muito mais criativas do que você ter basicamente o mesmo vilão, as mesmas criaturas ali desde a primeira temporada. E por que eu acho que Stranger Things, né, voltando ao que eu tava falando antes, porque eu acho que Stranger Things foi muito beneficiado pelos dias atuais. Eu acredito que se a série tivesse que lançar episódios anuais, como a gente estava acostumado a ver, por exemplo, com Lost, com Prison Break, com séries que acabaram perdendo a qualidade, justamente porque era muito difícil você manter o nível altíssimo de qualidade. Eu não acho que Lost caiu muito de qualidade, pelo menos em termos de qualidade técnica, né? Mas eu sei que é uma crítica que muitas pessoas fazem, e isso é em decorrência da pressa, né, que as redes de televisão tinham para lançar episódios todo ano. Agora não só eles não têm que lançar episódios todo ano, como o volume de episódios é bem menor. Antigamente, caso vocês não saibam, né, se vocês forem mais jovens, muitas séries, ou praticamente todas as séries, lançavam 24 episódios, a menos que fosse uma série de televisão a cabo, que aí tinha uma flexibilidade um pouco mais parecida, né, com uma série de um serviço de streaming. Mas não só isso, o que é muito importante para Stranger Things também é a liberdade que eles têm em termos do tempo de cada episódio. Então eles podem fazer um episódio de 50 minutos, um episódio de 1 hora, um episódio de 1h30. Então eles têm uma flexibilidade gigantesca, sendo que antigamente você tinha que fazer uma série de 1 hora, né, para ocupar 1 hora de espaço, você tinha que fazer 40 minutos, porque 20 minutos eram compostos ali por propaganda. Óbvio que sempre existiram exceções, mas era a regra, que hoje não é mais, porque grande parte das séries são produzidas justamente para serviços de streaming. E é fácil a gente ver isso porque a primeira temporada foi composta por 8 episódios em 2016, aí a segunda chegou rápido, em 2017, a terceira já demorou um pouco mais, chegou em 2019, depois a quarta chegou em 2022 e agora a quinta em 2025, com cerca de 3 anos e meio de espera entre o começo da quarta e o começo da quinta. Então foi um tempo que levou para fazer praticamente a trilogia do Senhor dos Anéis para produzir essa última leva de episódios, e a gente acabou de ver os 4 primeiros. Para quem não sabe, a gente ainda vai ter 2 levas de episódio, ou pelo menos, né, 2 blocos. Um vai ter 3 episódios, que vai ser lançado no dia do Natal. Então uma estratégia bem polêmica, né, digamos assim, lançar os episódios no dia 25 de dezembro
e depois no dia 31, então, não só no Natal, como também no Ano Novo. É uma estratégia que parece meio esquisita, mas não é tanto assim, né? Porque vocês imaginem, todo mundo vai estar em casa praticamente no dia 25, você já teve a ceia lá no dia 24, foi dormir tarde, então muitas pessoas, eu acredito que vão acordar e vão acabar assistindo, seja no dia 25 à noite, né, do dia 25 para o dia 26, e a mesma coisa no dia 31, né, você pode deixar para assistir no dia 1º à noite, então eu acho que a visibilidade desses 2 blocos de episódios vai ser gigantesca. E eu acho que a série é a maior de todos os tempos da Netflix, que por sua vez é o maior serviço de streaming, e eu falo isso mesmo que a série não esteja na primeira posição, né? Não tá na primeira posição das séries mais assistidas da Netflix, mas só por um motivo, porque eles estão levando em consideração as visualizações, né? Então você tem lá as views e não o tempo assistido. Se você levar em consideração o tempo assistido, a 4ª temporada de Stranger Things perde somente para a primeira temporada de Round 6, né? Óbvio que se você levar em consideração as views, você tem não só a adolescência, como também a série da Wandinha, né, na primeira posição, com mais visualização, mas com menos horas assistidas, mas eu diria que Stranger Things é uma série maior, principalmente porque a 4ª temporada de Stranger Things ultrapassou a segunda temporada de Wandinha, então não parece que Wandinha vai ter a mesma longevidade que Stranger Things, e, pelo menos na minha opinião, Stranger Things é uma série bem superior. Então, antes de eu continuar dando a minha opinião a respeito do começo da 5ª temporada, digam aqui nos comentários o que vocês acham a respeito de Stranger Things como esse fenômeno cultural. Hoje tem muitos produtos diferentes, né, de Stranger Things. Eles tem sorvete lá na OG, ou hoje, né, aquela sorveteria, tem produtos da Seara, tem muita coisa diferente que traz a marca Stranger Things. Óbvio que não nos mesmos padrões, né, de um Harry Potter e de um Star Wars, como eu citei, mas eu acho que é uma das poucas séries, é um dos poucos produtos de entretenimento hoje que dá pra gente colocar mais ou menos nessa mesma categoria. Em primeiro lugar, não dá pra eu deixar de falar de uma das coisas que eu menos gosto em séries como Stranger Things, que é salto temporal. Quando você tá vendo uma série que as coisas praticamente engatam uma na outra, que você tem sim alguns espaços ali entre uma temporada e outra, mas do nada acontece uma coisa extremamente relevante no final da 4ª temporada, e aí você fica, pô, como é que eles vão continuar, né? O que aconteceu depois daquilo? Mas não, é como se aquilo tivesse passado, eles tamparam ali aquele buraco enorme que apareceu, e a vida continuou basicamente a mesma, nem a presença do exército ali, né, pelo menos na cidade, atrapalhou tanto os planos ali do grupo. Eles fazem as coisas normalmente, como se os militares basicamente nem existissem. Então eu fiquei extremamente decepcionado com isso, porque eu acho que os Duffer Brothers, né, os irmãos Duffer ali, eles se colocaram numa encurralada, e eu fiquei pensando, bom, o que eles vão fazer, né, para sair daquela situação, para continuar a série naquela situação quase apocalíptica, né, que eles criaram no final da 4ª temporada, e a resposta foi simplesmente, foi tudo resolvido, passaram-se 18 meses, né, tá tendo ali um programa de rádio, etc., então eu não gostei nem um pouco disso. Eu acho que é sempre muito ruim quando acontecem esses grandes saltos temporais, porque era uma série que todo dia acontecia uma coisa diferente, estava sempre acontecendo alguma coisa, sempre com uma ameaça, e aí do nada passaram-se 18 meses, então logo de cara eu fiquei bem, né, decepcionado com o que a temporada fez, e além disso, a primeira cena de todas, né, com o Will Byers, ficou parecendo uma cena de PlayStation 2. Eu achei que os efeitos especiais ficaram muito ruins, né, em volta do que aconteceu quando o Will Byers foi pela primeira vez para o mundo invertido e etc. E muitas coisas ficaram bem imprevisíveis desde então, principalmente por causa das claras ligações que Stranger Things tem com Harry Potter. Isso ficou óbvio conforme a temporada foi rolando, mas logo de cara já dava pra ver, né, mais ou menos a conexão do Will com o Vecna é bem parecida com a conexão do Harry com o Voldemort. Isso óbvio porque eu sou fã de longa data, né, de Harry Potter, e o estilo narrativo é meio semelhante. E só falando a respeito, né, dos personagens principais, eu achei que o núcleo, né, do Hopper com a 11 ficou bem abandonado.
A Millie Bobby Brown parecia bem desinteressada, como ela estava nas entrevistas. Não parece que ela estava nem um pouco animada por ter que terminar a série. Talvez ela tivesse outros projetos e a temporada tenha atrapalhado. Pelo menos foi a minha opinião. Parece que ela estava bem desinteressada e isso foi transmitido na atuação dela, que eu achei bem abaixo, principalmente se a gente considerar a Holly, né, que foi a personagem que entrou, que eu achei muito boa, a Sadie Sink, que tá sempre ótima, né, na série. Então acho que a atuação dela, que parecia muito boa nas primeiras temporadas, eu acho que caiu um pouquinho nessa temporada. Um personagem que muitas pessoas criticaram duramente foi justamente o personagem que parece que vai ser um dos grandes protagonistas aí, que já é desde o começo, que é justamente o Will Byers, e ele é interpretado pelo Noah Schnapp, que foi criticado aí pela atuação dele, foi criticado por comentários que ele fez fora da série, mas eu diria que a atuação dele não ficou tão atrás dos outros. Não acho que isso chamou muita atenção de forma negativa. Eu, particularmente, prefiro a atuação dele do que da Winona Ryder na série. Eu acho que ela é extremamente exagerada, bem caricata ali a atuação dela. Eu acho que ela só faz as mesmas caretas desde a primeira temporada. Então, pelo menos os jovens você entende, né? Eles estão evoluindo em termos de atuação. Mas o Noah Schnapp fica, sim, um pouco atrás, né, de alguns outros atores, mas eu acho que ele não tá tão abaixo da média do que a série vem trazendo. O núcleo que continua sendo bem fraquinho na série é o da Nancy com o Jonathan. Pra mim, o núcleo mais chato desde a primeira temporada. E eu não gostei tanto que o Steve ficou preso naquele triângulo, né, que eu acho que já estava meio ultrapassado. Ele já tinha ido para outros caminhos, eles trouxeram ele de volta para ficar fazendo esse triângulo, né, com o Jonathan e com a Nancy, que a essa altura já tá bem batido. E eu acho que o relacionamento dele com o Dustin, que era, né, o ponto alto de algumas temporadas, ficou não só largado, como o Dustin ficou insuportável nessa temporada. Pra mim, o ponto mais baixo dessa temporada até agora é quão chato o personagem dele se tornou. Não que ele fosse tão legal assim, na primeira temporada eu acho que ele foi o queridinho de todo mundo e parece que os criadores entenderam a mensagem um pouco errado e decidiram transformar ele numa pessoa bem sem graça ali na série, bem chata com todo mundo. E uma história que acabou patinando um pouquinho foi o que acontece lá no mundo invertido. Agora tem o exército lá dentro e etc, mas nada mudou, né, de forma tão grande. Os morcegos lá sumiram totalmente. Os cachorros lá que a gente viu em temporadas anteriores também desapareceram. Quando o Hopper e a 11, né, vão pra lá, parece que eles estão simplesmente andando à noite, né? Não tem aquele perigo, né, de você estar no mundo invertido, que era a impressão que a gente tinha. Parece que nas primeiras temporadas o mundo invertido era sempre muito mais nojento, muito mais... Tinham cenas que não dava nem pra distinguir tão facilmente se estava no mundo invertido ou se estava somente à noite. Parece que eles só jogavam um filtro ali por trás e pronto. A série sempre trabalhou, né, o mundo invertido como a grande ameaça e eu acho que não transpareceu. Me lembrou um pouquinho, né, os caminhantes brancos lá, os White Walkers em Game of Thrones, que foi aquela promessa, né, aquele vilão prometido e etc. E quando chegou, acabou sendo bem decepcionante. Agora, o acesso para o mundo invertido está quase livre, né? Os monstros entram, saem, eles entram, saem, né? Com uma frequência bem grande e não parece que muda muito, né? Entre o que está acontecendo na Terra e o que está acontecendo envolvendo, né, as pessoas ali no mundo invertido. O Jamie Campbell Bower, né, que é o Henry, o Vecna, o né, ele tem vários nomes na série, é um ator muito bom, né, ele fez muitas coisas legais já, e ele tá muito bom na série também. A voz do Vecna, todo o visual do Vecna é muito legal, a conexão dele com o Will, eu acho que no último episódio, não vou dar muitos spoilers aqui, caso vocês ainda não tenham assistido, né, eu acho que ficou muito legal também, apesar de um pouco previsível, e o Hopper, né, continua roubando a cena em vários momentos. Por enquanto não teve a introdução de um personagem muito bom nessa temporada. A Linda Hamilton, eles estão batendo muito forte na tecla de viagem no tempo, não sei se vocês repararam, eles falam frases clássicas de Volta para o Futuro, eles chamaram a Linda Hamilton, que obviamente é uma atriz que ficou muito famosa por causa de Exterminador do Futuro. Tenho várias e várias outras referências, tem lá o capacitador Flux, lá o Flux Capacitor, que também
é do De Volta para o Futuro. Então, eu não sei se eles estão dando uma piscadinha pro público, fazendo algumas piadinhas, ou se eles estão jogando, né, migalhas ali para ter uma viagem no tempo, para ter alguma coisa nesse sentido, talvez algum portal diferente, que eles viajem no tempo ao invés de ir para a realidade, né, do mundo invertido. Então, sem falar muitos detalhes a respeito dos acontecimentos da temporada, eu acho que a série acabou decepcionando um pouquinho nessa temporada, principalmente por causa do clima da série. Eles dividiram o grupo principal, né? A 11, o Mike, o Dustin, o Lucas, eles praticamente não aparecem juntos em cena em momento algum. Tem acho que uma cena só do grupo junto, isso em 4 episódios. Então eles brigam na escola, aí o Dustin vai lá e faz aquelas burradas que o Dustin sempre faz. Então acho que eles quebraram um pouquinho o grupo, a gente vê poucas cenas deles, cada grupo tá num lugar diferente, e eu não acho que tinha motivo para separar esse grupo principal. A 11 acaba que praticamente não fez muita coisa nessa série, ela tá treinando ali, né, mais ou menos como Luke Skywalker, pulando e tal, que é legal também, é mais uma pequena evolução ali do personagem dela, e a gente tem uma revelação interessante no último episódio, que eu também não gostei tanto, porque envolve uma das linhas que os fãs menos gostam, eu pelo menos odiei o episódio, quem assistiu até o final vai entender, né, do que eu tô falando, então não sei se é interessante a gente puxar de volta essa linha narrativa tão perto do fim, né, de uma história que os próprios irmãos Duffer tinham abandonado, falaram que abandonaram porque o público não gostou, e agora eles puxaram essa história de volta. Não sei se eles se encurralaram tanto ali na história que eles tiveram que procurar uma solução e acabaram puxando essa narrativa de volta, mas pra mim não era necessário. E a última personagem que eu queria citar é a Robin, que é interpretada pela Maya Hawke, que é filha do Ethan Hawke e da Uma Thurman, pra quem não sabe. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Ela é aquele alívio cômico que fica falando o tempo inteiro. É uma boa personagem, ela atua muito bem na série, ela tem momentos emocionantes, ela tem momentos bem inteligentes, né, digamos assim. Ela é quase que o cérebro da operação nessa última temporada, mas eles insistem em colocar aquele alívio cômico que fica falando sem parar, mais ou menos como assistente da Jane lá no Thor, né? Tem muitos personagens hoje em filmes que tem esse alívio cômico de ficar falando sem parar. Então eu acho que em alguns momentos isso fica um pouco desgastante. Tem cenas que você não consegue nem se concentrar direito, porque ela simplesmente fala sem parar. Mas no geral eu gostei desses primeiros 4 episódios. Diferente de Harry Potter, né, não dá pra saber o que vai acontecer no final. Eu já tinha lido todos os livros antes de assistir cada um dos filmes, então eu nunca tive aquela surpresa bombástica. Então eu tô bem animado pra saber o que os Duffer Brothers vão fazer no final, né? Eu acho que Game of Thrones também, né, foi uma série que fez muito sucesso, rivalizou, né, o grande sucesso de Stranger Things, possivelmente até um sucesso maior. Eu esqueci até de Game of Thrones quando eu falei dos grandes sucessos recentes. Então, não que o final de Game of Thrones tenha sido muito satisfatório, mas eu fiquei bem animado também, né, pra saber o final. Muito mais animado até do que eu tô pro final de Stranger Things, mas eu gostei dos primeiros 4 episódios. É uma série que é sempre legal, né, de assistir. Eles criaram um clima muito gostoso, uma ambientação ali muito legal da década de 80. Eles sempre colocam easter eggs, sempre tem alguma coisa pra você ficar reparando nas cenas. Então, eu recomendo, né, quem ainda não assistiu os primeiros 4 episódios, assistam. Os próximos episódios vão chegar somente no final do mês. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desses primeiros 4 episódios de Stranger Things, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu, e nos vemos em breve.